Olha, abra a tua Bíblia, por favor, no Salmo 128, versículo 1 em diante. E o tema da mensagem é: vitorioso é aquele que teme ao Senhor. Vitorioso é aquele que teme ao Senhor. Salmo 128, versículo 1 em diante. E diz assim a palavra do nosso Deus: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar para que o nosso Deus nos dê discernimento sobre essa palavra. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, e aqui estamos nós reunidos, meu Deus. Para o mundo lá fora, o importante é o lazer, é o divertimento, é ir para uma praia, ir para uma casa de campo, se reunir com a família para fazer um piquenique, um churrasco, curtir o feriadão. Para nós, antes de qualquer coisa, o importante é obedecer o teu mandamento, é fazer aquilo que o Senhor determina, é buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, para que não sejamos semelhantes aos fariseus hipócritas, que diziam obedecer a Deus e não obedeciam, diziam temer ao Senhor e na verdade não temiam, diziam amar e não amavam. Nós não somos fariseus hipócritas, nós somos o povo que o Senhor escolheu dentre todos os povos da terra para manifestar ao mundo o teu nome, para ser motivo de glórias para ti. Então fala-nos essa noite. Fala, meu Deus, com esse povo que por temor estão aqui nesse culto, porque o temor leva à obediência. A obediência é a prova do temor. Não há temor sem obediência e não há obediência sem temor. Então fala a cada um deles. Usa-me como teu servo, usa-me como teu pastor, inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar a tua palavra nessa noite, para que eu possa anunciá-la com a pureza com que ela saiu dos teus lábios, com o discernimento dado pelo teu Espírito Santo, para que tudo seja para a honra e glória do santo nome de Jesus e para o crescimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, o salmista diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha, como se fala de temor de Deus nas igrejas. Olha, eu tenho muito temor a Deus, fulano de tal é temente a Deus, a irmã fulana tem muito temor a Deus. Mas na verdade, apesar de se falarem muito sobre o temor de Deus, muitos poucos sabem o que significa isso. Em primeiro lugar, temor não é medo. Há uma diferença muito grande, enorme, entre temor e medo. São duas coisas totalmente diferentes. Temor não é medo. Temor é você reconhecer
que Deus é soberano. É você reconhecer que Deus está no controle de tudo, inclusive da tua vida. É você se submeter por inteiro à sua santa vontade. É você obedecer a Deus, é você respeitar Deus, é você adorar a Deus, é você louvar a Deus. Isso é que significa temor a Deus. Eu falei de respeito, né? Abra em Lucas, livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39 em diante. Vamos ver um exemplo de respeito. Lucas capítulo 23, versículo 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhes, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Você vê o respeito de um. O outro blasfemava: se tu és o Cristo, se tu és Deus de verdade, salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro disse: rapaz, você nem ao menos teme a Deus, você nem ao menos respeita a Deus, mesmo estando sob igual sentença. Nós com justiça, porque fizemos o errado, fizemos o mal feito, fizemos o que não deveríamos fazer. Ele nem o mal fez. Está vendo como é que se tem respeito para com Deus? Em Hebreus, capítulo 12, versículo 28, o apóstolo escreve à igreja e diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Não podemos servir a Deus se não estiver dentro desse padrão. Servir a Deus de um modo agradável, com toda reverência, com santo temor, com respeito, com dignidade. Olha, quem teme a Deus o ama. Deixa eu mostrar isso para você em Mateus, capítulo 22. Porque às vezes as pessoas pensam que temer a Deus é só dizer eu temo ao Senhor. Não, não é assim não. Mateus capítulo 22, versículo 37. Quem teme a Deus o ama. Encontraram? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Só pode amar a Deus dessa maneira quem teme. Quem tem verdadeiro temor para com o Senhor. Se não tiver temor, não ama a Deus dentro desse padrão aqui que Jesus exige. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém? E eu quero também dizer para você que quem teme a Deus obedece a palavra. Abra em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Quem teme a Deus obedece a palavra. Se você vê uma pessoa dizer que teme a Deus e não obedece a palavra, você está diante de um mentiroso. Encontraram? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De todo homem que teme, de todo homem eleito, todo homem predestinado por Deus. Então, guarda os seus mandamentos. Quem teme a Deus, adora a Deus e o serve. Abra em Deuteronômio, lá no Pentateuco. Pentateuco são os 5 livros que Moisés escreveu. Deuteronômio é um deles.
Então, Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 em diante. Posso ir? Todo mundo encontrou? Ou estou indo muito rápido? Está rápido? Então vou devagar. Reduzi para a quarta. Estava na quinta. Ok? Agora dá para ir? Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 13 em diante. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Então quem teme, adora e serve. Diga, adora e serve. Salmo 2. Segundo Salmo. Salmo 2, versículo 11. Ok? Então lá vai. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Então, você já deu para perceber a diferença, né? Entre temor e medo. Temor é reverência, é respeito, é adoração, é submissão, é obediência. Você vê que antes de Adão pecar, não tinha medo. O homem não tinha medo, o homem não tinha vergonha, mas o medo aparece pela primeira vez na vida do homem, quando? Depois do pecado. Depois do pecado de Adão. Deixa eu mostrar. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Depois que houve toda aquela história, toda aquela sedução da serpente enganadora, e o homem cai na lábia da serpente e desobedece a Deus, olha o que diz aqui, capítulo 3, versículo 8 em diante. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Você está vendo? Pela primeira vez o medo aparece depois do pecado. Então, quem tem medo de Deus é porque está em pecado, é porque precisa consertar alguma coisa na vida. Infelizmente, irmãos, pela falta de conhecimento da palavra, ainda existe no cenário espiritual pessoas que servem a Deus motivadas por um medo. Não serve por amor, não serve por gratidão, não serve por reverência, não serve por respeito, servem por medo. Porque muitos movimentos espirituais que existem aí, eles pregam o Senhor Jesus Cristo na base do medo. E muitos imaginam ter se convertido porque foram induzidos, irmão Geraldo, a tomarem uma atitude movida por medo. O cara tomou movido por medo, aí acha que se converteu. Foi obrigado a tomar uma decisão puramente humana, na base do medo, na base da pressão. Você sabe que o sistema de apelos faz muito isso. Se utiliza muito do medo. O pastor prega uma mensagem qualquer, no final ele faz um apelo, quem quer aceitar Jesus nessa noite, e se a coisa não funcionar contente e rápido, aí começa a pressão no medo. Olha, você que está aqui ainda não aceitou o Senhor, quem sabe, se você não aceitá-lo, você está desperdiçando a última oportunidade da tua vida, e você vai para o inferno. Você pode sair por aquelas portas e um poste cair na tua cabeça, um assaltante te assaltar e atirar no teu coração. Olha, o cara começa a pensar, meu irmão,
será que é a última oportunidade mesmo? Vai que acontece isso que ele está falando e eu vou para o inferno. Aceito. De livre e espontânea pressão. Sabe? É terrível. Não acontece isso? Acontece ou não acontece? Aí a pessoa fica achando que se converteu. E isto não é conversão. Olha, a verdadeira conversão é por amor. Deus faz você nascer de novo. Deus opera na tua vida. E depois que Deus opera na tua vida, o milagre do novo nascimento, nasce em você um amor profundo para com Deus, um amor profundo para com a palavra. Essa é a verdadeira conversão. Se diz que se converteu e não tem um profundo amor para com Deus, e não tem um profundo amor para com a palavra, não, você pode ter se convencido. Se convencido é uma coisa, convertido é outra completamente diferente. Então, eu vou repetir. Quem sente medo é porque está em desobediência a Deus. Uma das coisas mais importantes da vida, irmãos, é você servir a Deus com temor. Nunca sirva a Deus com medo. Porque se você tiver medo, olha, vai se instalar o caos na tua vida. Não sirva a Deus com temor. Enfrente todas as dificuldades da vida, todas as lutas da vida, sempre com temor a Deus, nunca com medo. Porque se você sentir medo, as coisas vão ficar muito piores. As dificuldades vão se multiplicar por 1000. Por isso que o medo é diabólico. O medo é inimigo da fé. Aí, depois de fazer essa introdução, eu pergunto para todos vocês que estão aqui: você teme a Deus? Você reconhece a soberania de Deus? Você reconhece que Deus está no controle de tudo? Que Deus está acima de tudo? Você se submete à vontade soberana dele para o servir? Sim ou não? Hã? Sim ou não, igreja? Quem reconhece a soberania de Deus, quem teme a Deus, levante a mão. Levante. Deixa eu ver. Tem gente que não levanta não, teme não. Olha, o fato de você ter respondido sim a essa pergunta não prova que você reconhece a soberania de Deus. O fato de você ter levantado a mão também não prova que você seja uma pessoa que teme ao Senhor. Mas não prova mesmo. Pastor, e o que é que prova? Calma. Abra no Salmo 112. Vamos devagar com o andor, que o santo é de barro, diz o ditado popular. Salmo 112, versículo 1. Você agora vai começar a entender como é que se sabe que uma pessoa teme ao Senhor. Não é por dizer eu temo, não é por levantar a mão, eu temo. Não, nada disso prova. Olha só, Salmo 112, versículo 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Irmãos, é impossível alguém reconhecer a soberania de Deus sem que essa pessoa pratique a palavra. Isto é simplesmente impossível. Não tem como você dizer eu reconheço Deus como soberano, eu reconheço que Deus está no controle de tudo, eu reconheço que Deus é o Senhor, se você não praticar a palavra, não obedecer a palavra. E vou dizer mais, é impossível alguém obedecer a palavra de Deus se ele não amar a Deus. Uma pessoa só se submete a Deus se ela teme a Deus, se ela tem temor a Deus. E a pessoa só se submete a Deus se ela obedece a palavra. E ela só obedece a palavra se ela tiver um profundo amor pela palavra. Você viu que uma coisa está entrelaçada com a outra? Uma coisa depende da outra. Quer que eu repita? Quer anotar? Anote. Uma pessoa só vai reconhecer a soberania de Deus, só vai se submeter a Deus se ela tiver um profundo temor por Ele.
E esta pessoa só vai se submeter a Deus se ela lhe obedecer a palavra. E ela só vai obedecer a palavra se ela amar profundamente a palavra. Senão, não tem jeito. É impossível. Já que a gente falou em obedecer a palavra, se comprar nos seus mandamentos, né? Vamos ver uma coisa interessante aqui. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 em diante. Aqui estão os mandamentos que Deus entregou a Moisés em tábuas de pedra, né? E que todo cristão diz: eu obedeço os mandamentos, isso aí eu não faço, está tudo bem na minha vida, eu sou um homem que se compraz nos mandamentos do Senhor. Vamos ver. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí começam os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pastor, até aí eu estou bem na fita com Deus. Eu não tenho outros deuses diante de mim, eu não me prostro diante de imagem de escultura, eu não dou a mínima para essas coisas, já se foi o tempo. Depois que eu me converti, joguei minhas imagens da Igreja Católica, todas elas fora, estou tranquilo, ok. Então vamos em frente, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pastor, também estou tranquilo. Isso aí eu não faço mesmo. Eu não tomo o nome do Senhor em vão de modo nenhum. Eu tenho respeito pelo nome de Deus. Ok. Então vamos lá, versículo 8. Mais um mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí a coisa já começa a ficar estranha. Em primeiro lugar, nessa época aqui, não havia o calendário romano. O que é o calendário romano? Esse calendário que nós temos hoje. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nessa época não havia isso. Havia primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Havia segunda, terça, não existia isso aqui. Então, o que significa lembra-te do dia de sábado para o santificar? Essa palavra sábado não é sábado do calendário. Não é o dia que vem depois de amanhã. Não, é Shabaton. Lembra-te do Shabaton. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. O Senhor Deus diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Está aqui o versículo 9. Leia aí. 6 dias você trabalhará, fará toda a tua obra, tudo que você tiver que fazer. Trabalhe, ganhe dinheiro, visite família, vá à praia, vá para o cinema, vá assistir um show do seu artista preferido. Se quiser assistir um jogo de futebol, acha que deve ir, vá, não tem problema nenhum. Agora o Senhor disse: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Olha, está falando de cessar atividades. É uma cessação de atividades seculares. Parou. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, parou. Tudo que tinha que ser feito, Deus fez em 6 dias. No 7º dia acabou, parou.
Abençoou o dia de sábado e o santificou. O santificou para ele. E esse mandamento aí, você também tem cumprido? Quando é o nosso dia de descanso? Domingo. Né? Domingo é o dia de descanso. A gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo cessam as atividades. Não farás nenhuma obra, não farás nenhum trabalho. O domingo é para ser dedicado inteirinho para Deus. Vim de manhã à igreja, assistir o culto, volta para casa, descansa, lê a Bíblia, medita na mensagem da manhã, descansou um pouquinho, volta para o culto da noite, vai para casa, agradece a Deus por aquele dia. Senhor, olha, guardei o teu mandamento, dediquei o dia inteirinho para o Senhor. Cumpriu o mandamento. Aí esse aí já tem gente aí que engasgou. Mas vamos em frente. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Também, acho que não vejo muito problema, né? Honrar pai e mãe, todo mundo honra pai, todo mundo honra mãe. Espero que honrem. Continuando. Versículo 13. Não matarás. Oh, pastor, graças a Deus. Nunca tirei a vida de ninguém, nem vou tirar. E se tirou, Deus me perdoou. Nem uma mosca eu sou capaz de matar, pastor. Até uma formiga eu não mato. Amém, glória a Deus. Vamos em frente. Não adulterarás. Pastor, também estou fora. Não pratico adultério. Não traio minha esposa. Não maculo meu casamento. Sou uma pessoa fiel. Maravilha. Versículo 15. Não furtarás. Não pegarás o que é do próximo, que não pertence a você. Isso aí também mole. Versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ah, pastor, jamais eu vou falar uma mentira contra alguém. Jamais eu vou incriminar alguém, ela sendo inocente. Isso aí não tem a mínima possibilidade. Muito bom. Versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Quer dizer, não desejarás possuir aquilo que não é teu, aquilo que é do teu próximo. Se o teu próximo tem uma casa de 4 quartos, tem uma de 2, não cobice ter uma igual a dele. Deus quis dar para ele uma de 4, para você uma de 2. Uma de 2 quartos. Fique satisfeito com o que Deus te deu. Porque o que a gente vê é que a maioria das pessoas se estrubicam porque transgride esse mandamento, começa a cobiçar. Aí quando cobiça, o que acontece? O cara ganha 1.000 e começa a gastar 2.000. Porque quer ter o que o outro tem. Quer dar um presente para o filho que o outro deu. Não, mas o irmão fulano deu para o filho dele um videogame de R$1.600. Olha, eu não posso não, mas não vou ficar por baixo não. Eu vou mostrar que eu também dou ao meu filho. Aí se endivida todo, compra sem poder, faz prestação que não pode pagar, cria-se um problema. Tudo movido pela cobiça, pelo desejo de ser igual ao outro, né? Não, se contente com o que Deus está te dando. Se contente. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não é para cobiçar a mulher do outro, você já tem a tua. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Se Deus deu para ele e não deu para mim, estou satisfeito, não vou cobiçar ter o que ele tem. Acabou a história. Estou contente com o que Deus tem me dado. Então, irmãos, a princípio, todo mundo diz que obedece a esses mandamentos. Aí diz assim, está vendo? O salmista diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos e sente prazer em obedecer a palavra de Deus. Pastor, eu estou bem com Deus. Ah, é? Já teve um mandamento aí que alguns aqui se engasga logo, guardar o dia de descanso. Mas eu pergunto, e os mandamentos se resumem a isso, é? E os outros mandamentos? Por exemplo, Colossenses, capítulo 3,
Colossenses capítulo 3, versículo 18 em diante. Agora vem uma lista de outros mandamentozinhos que a turma às vezes faz de conta que eles não existem. Né? Vamos lá. Para ver se você teme ao Senhor e se comprar nos seus mandamentos. Versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Você que é casada, você tem cumprido, minha irmã, o papel de esposa, sendo submissa ao teu próprio marido como ao Senhor? Essa submissão não é escravidão. Não é o marido dizer, engraxa meu sapato, lava minha cueca, você tem que ser submisso. Não é isso não, isso aí é escravidão. Submissão na linguagem de Deus significa auxiliadora, companheira, que olha para o mesmo alvo, que caminha na mesma direção, que tem os mesmos propósitos. Ou coisa horrível é um marido que vai para a direita e a mulher para a esquerda. O marido quer aquilo, ela quer aquilo outro. Não, eu quero isso aqui. Cadê a submissão? Cadê o olhar para o mesmo alvo? O caminhar na mesma direção? O desejar, porque todo marido, ou pelo menos quase todos, tudo que faz visa o bem da esposa e da família. Então o normal é que a esposa seja uma companheira submissa, que lute junto com ele visando os mesmos propósitos. Amém, irmãos? Outro mandamento, agora vai para os maridos. Já tinha marido rindo e olhando assim, cobrando. Chegou a tua vez, marido. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Como é que pode o homem, um marido, dizer que teme ao Senhor e não ama a esposa, trata a esposa com amargura, pensa que esposa é uma empregada de luxo? Como é que pode? Amargura a mulher. O cara tem automóvel, só ele dirige. A mulher diz, meu filho, não era bom eu tirar a carteira também? Para quê? Para dirigir. Vai dirigir um fogão ser boca da Brastemp. Esse marido não ama a esposa coisa nenhuma. Egoísta. Só pensa nele. Esquece que a palavra diz que os dois, marido e mulher, são herdeiros da mesma graça de vida. Você é um abençoado, tua mulher também é. Você é mais do que vencedor, a tua mulher também é mais do que vencedora. Você é um eleito, ela também é um eleito. Mas o sujeito só pensa nele. Quando é para comprar uma roupa para ele, ele corre e compra. Vai no shopping. Aí a mulher diz, estou precisando comprar um vestido. Faz tempo que eu não compro uma roupa. Dá para você me dar um dinheirinho? Ao caralho. Vou te dar. R$20. Mas R$20 não dá, no Beco da Poeira dá. Manda a mulher ir comprar no Beco da Poeira, meu irmão. A roupa mais barata que existir. Mas ele compra no shopping. Ele, quando quer comprar uma blusa, uma calça, vai no shopping. A mulher diz, meu filho, dá para você me dar R$20 para eu fazer as unhas? Fazer as unhas? Rói. Para que você tem dente? Pagar para cortar a unha? Vai roendo que você faz tranquilo, não precisa gastar nada. Quer dizer, um indivíduo desse não ama a esposa, trata a esposa com amargura. Às vezes pode pagar uma pessoa para lavar a roupa da casa, bota a mulher num tanque. Se não pode, não pode. Estou falando do cara que pode. Né? Mas ele não paga, ele prefere ver a mulher se matando lavando roupa na mão. Pode comprar uma máquina de lavar, ele não compra. Deixa a mulher se matar num tanque de lavar roupa. Esse marido não ama nada. Não ama. Outro mandamento. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor.
filhos dessa igreja, você tem em tudo obedecido a teus pais? Você respeita teu pai? Quando teu pai vai te dar um conselho, vai te orientar, porque o teu pai é mais velho do que você, é mais vivido que você, tem mais experiência do que você, você dá ouvidos a ele ou diz assim: o velho não está com nada. Ih, lá vem papai com essas histórias. Ih, está muito ultrapassado. Eu é que sei das coisas. Eu sei o que eu estou fazendo. A minha geração, papai, é a geração da internet, do foguete que foi à lua, é a geração da televisão, né? Da bomba atômica, de tudo. Ah, é? Aí o pai diz assim: é mesmo? Pois tudo isso existe por causa da minha geração. Agora, o que é que existe por causa da tua? Aí o garoto: o que é que existe que a tua geração fez? Só se ele responder funk, pancadão. Não tem um negócio de pancadão, não tem? Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Nós vivemos a geração dos filhos desobedientes. Nunca se viu tanta desobediência a pai quanto nessa geração atual. Nunca se viu tanta falta de respeito. Filho não respeita pai, filho não respeita mãe, filho bate em pai, bate em mãe, levanta a voz. E tem pai que é tão covarde que baixa a Cristo e deixa o filho dominar. Se um filho meu levantar a voz para mim, ele só levanta uma vez. Uma vez só. Porque eu enquadro ele, ou por bem ou por mal. Só se ele quiser me enfrentar no braço. Porque se ele não quiser, eu vou enquadrá-lo mesmo. Pode ter 30 anos, 40 anos, eu pego-lhe pelo colarinho aqui: seu cabra, me respeite. Se você repetir isso, apanha. Eu sou casado, vai apanhar você e tua mulher junto, se vier. Não, mas é verdade. Eu vim de uma geração que era assim. Filho não levantava a voz para pai. Filho não desrespeitava pai. Não digo nem pai, não desrespeitava os mais velhos. Tinha respeito, tinha reverência. Papai baixava o olhar, ele não falava nada. Se a gente estivesse fazendo uma coisa errada, ele já sabia o que ele estava falando. Botava o rabinho entre as pernas e de mansinho saía fora. Já entendia, não precisava nem falar nada. Ele falava só no olhar. Filho fumar na frente de pai. Como a gente vê hoje, garoto com 14, 15 anos, cigarrão no bico, enchendo a cara, e os pais achando bonito. Mas como é que você deixa seu filho, 13 aninhos, já fuma e já bebe? Não, já está um homem. O cara ali já está um homem. Versículo 22, 21. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Quando é que um pai irrita o filho, a ponto do filho ficar desanimado? Quando ele faz abuso da autoridade. Nada irrita mais um filho do que um pai que abusa de autoridade. Ele tem a autoridade de pai, aí o filho está tranquilo, estuda, tem um comportamento legal, sabe, aquele filho que não dá problema. Aí um dia o filho chega e diz: papai, posso amanhã, sábado, jogar um futebolzinho com os colegas do colégio? Não. Por quê? Por que não? Ué, por que não? Mas papai, se insistir, vai apanhar. Isso é abuso de autoridade. Só porque tem autoridade, a autoridade pela, sabe, aí abusa. Nada irrita mais um filho do que isso. Por que não pode?
Qual o problema? Aí o cara, não. Por que não? Por que não? O que tem de pai que abusa de autoridade também é uma coisa de louco, viu? Versículo 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Senhor segundo a carne é o teu patrão, é o teu chefe, é o teu supervisor, é alguém que desempenha uma função hierárquica superior à sua. Tá? É o teu superior. Então obedecer em tudo a ele, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Que é isso? Se o chefe está presente, eu trabalho. Não paro, o chefe está ali, ativo, dinâmico, competente. Olha, o chefe saiu, foi fazer umas visitas a uns clientes. E aí? Você viu o futebol ontem? Tá, parou de trabalhar. Lá vem o chefe, começou a trabalhar. Tem gente que faz isso na igreja com o pastor. É o pastor Carlos, vou para o culto. O pastor Carlos viajou. É o pastor Érico, não vou para o culto. Como se o pastor Érico não tivesse valor nenhum. Quer dizer, não está tendo temor a Deus. Está querendo agradar o pastor, querendo agradar o homem. Olha o que diz aqui. Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. O que eu faço, tenha o meu superior presente ou não, eu faço para agradar a Deus, que a tudo vê. Amém, irmãos? Versículo 23. Tudo quanto fizerdes, tudo, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Quer dizer que tudo que eu faço, eu tenho que fazer de coração, como se estivesse fazendo para o próprio Deus e não para os homens. Seja o que for. Na tua empresa, no escritório que você trabalha, no banco. Faça tudo o que tiver que fazer de todo o teu coração. Faça o melhor. Dê tudo de si. Diga, eu estou fazendo para Deus. Eu não estou fazendo para homem algum. O nome de Jesus Cristo tem que ser glorificado através da minha vida. Amém, irmãos? Versículo 24, já li. Ciente de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Mas tem mais. Segunda Epístola de João, versículo 10 e 11. Esse é outro mandamento meio encrencado. Que tem muita gente que na hora de colocar esse mandamento aqui em prática, vacila. Viu? Afrouxa, se acovarda, arrega, ou qualquer outro adjetivo que você queira usar. Encontraram? Segunda Epístola de João, versículo 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, essas verdades, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras mais. Quer dizer, se alguém vem ter comigo na minha casa, para trazer uma outra doutrina, trazer um outro ensinamento, trazer uma outra palavra, que não seja o evangelho da graça de Deus, eu não recebo. Não, mas o senhor não podia ouvir? Não posso não. Se você quiser me ouvir, eu tenho coisas tremendas para te falar. Tenho verdades maravilhosas de Deus. Não, eu quero apresentar a minha verdade. Não, então aqui você não vai apresentar nada. Tem gente que não consegue cumprir isso aqui. Não, mas não, será que eu não estou sendo mal educado?
Será que não estou dando mau testemunho? Não, você está sendo obediente. Porque se você dá boas-vindas a quem traz doutrinas estranhas, Deus está dizendo que você está se tornando cúmplice das suas obras mais. Você está entrando em cumplicidade com Ele. Outro mandamento. Volte um pouquinho atrás, ou para frente. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Outro mandamento. Encontraram? Então posso ler. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Eu sempre digo, um péssimo costume. Não deixemos de congregar-nos. Quando a igreja se congrega, hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Congregados. Os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, estão congregados. Então Deus está dizendo, olha, mandamento meu, não deixe de estar presente. Você é membro do corpo. Não é uma coisa estranha se você visse a tua mão andando sozinha na rua? Cadê a mão? Saiu. O quê? Ela disse que hoje não fica nesse corpo. Resolveu andar só. De repente você procurar uma perna. Cadê minha perna? Passou ali e disse que hoje não está afim de ficar com você não. Amanhã ela volta. Seria uma coisa estranhíssima, não seria? Muito estranha. Como é estranho a pessoa dizer que é membro do corpo de Cristo e o corpo de Cristo está congregado e você procura um membro e não está. Cadê ele? Está onde? Isso aqui é mandamento de Deus. Cuidado, viu? Porque tem gente assim, não, isso aí Deus está falando que a gente tem que ter uma congregação, fazer parte de uma congregação. Não, senhor, não é isso não. Absolutamente não. Está falando de frequência aos cultos. Está falando de estar reunido o corpo de Cristo. Você é membro desse corpo, você tem que estar presente. E aí, você cumpre esse mandamento? Você tem cumprido à risca esse mandamento? Você só desobedece esse mandamento quando está doente, e doente mesmo para valer. Aí você diz, não, eu não posso ir, mas fora disso eu estou lá. Como é que você se comporta diante desse mandamento? Então veja, se você não obedece a esses mandamentos, você não reconhece a soberania de Deus, você não ama a Deus, você não se submete a Deus, você não ama a palavra de Deus. Pastor, mas é duro assim? É duro assim, exatamente isso. Eu tenho um prazer muito grande de dizer, os meus filhos, os meus netos, as minhas noras, todas as pessoas que privam da minha intimidade, elas veem que não tem um dia na minha vida que elas não me vejam estudando a palavra, lendo a Bíblia, preparando estudos, fazendo esboço das mensagens que Deus quer que eu traga para a igreja. Irmãos, essa é a minha prática diária, essa é a minha rotina de todos os dias, desde que eu me converti, quando eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da minha salvação, e eu criei, e o Senhor me selou com o Santo Espírito da promessa, que eu me motivei a amar a palavra, eu me motivei a obedecer a palavra, eu me motivei a servir a Deus todos os dias da minha existência. Enquanto vida eu tiver nesse corpo de carne, eu quero amar a palavra, eu quero amar a Deus, eu quero servir a Deus, mas quero servir da maneira que Deus quer ser servido. Amém? Você pode dizer o mesmo? Você pode dizer que teus filhos não veem um culto que você não venha? Você pode dizer o mesmo? Que os teus filhos vão dizer, meu pai e minha mãe, olha, eles falam, eles me orientam, e eles vivem isso. Não tem um domingo que papai e mamãe não estejam na igreja. Vão de manhã, voltam à noite,
terça-feira estão na igreja, quinta-feira estão na igreja, olha, papai ora, mamãe ora, eles leem a Bíblia, eles agradecem na hora das refeições. Será que eles podem dizer o mesmo? As pessoas que convivem com você, elas veem isso em você? Pense nisso. Essa coisa de servir a Deus, há uns anos atrás, nós ficamos sem ter como colocar pastor na igreja de Recife. Tinha um pastor que a esposa dele estava fazendo coisa errada, estava sendo desonesta, e aí quando foi descoberta, ele preferiu acompanhar a mulher. Ao invés de consertar a mulher, pedir para ela se consertar com Deus e ter mão forte, não, foi um frouxo. A mulher que arrastou o cara. Isso foi do dia para a noite. E justamente num período que eu estava me sentindo extremamente cansado, eu estava viajando muito para lá, para cá, eu não parava, eu estava sentindo uma fadiga muito grande. Aí de repente acontece isso, e criou-se uma situação onde eu ia ter que viajar muito mais. Não tinha outra alternativa, ou eu ia fazer os cultos de lá, ou fechava a igreja de lá. Olha, irmãos, eu não pensei duas vezes. Eu fazia culto em Natal quinta-feira, passei o culto para as quintas, quando os nossos cultos eram só quarta e domingo. Passei para quinta, para poder quarta-feira eu ir para Recife, fazia o culto de Recife. Teve muitos dias, muitas noites, que eu acabava o culto 9, 9h30 da noite, pegava o carro 10 horas e viajava para Natal, chegava em casa 2 horas da madrugada. Depois eu parei de fazer isso. Fiquei dormindo na igreja, viajava no outro dia, porque umas 3 vezes Deus me livrou de morrer na estrada. Que eu dormia ao volante. De tão cansado, de tão exausto, tão fadigado que eu estava. Chegava domingo, a pastora Sandeli fazia os cultos lá em Natal, e eu ia para Recife. Eu acordava 3h30 da manhã, para pegar um voo da TAM, que saía de Natal 5 horas da manhã, porque era baratinho uma passagem. Só tinha esse horário, eu tinha que acordar 3h30 da manhã. Corria para o aeroporto, chamava um táxi, ia para o aeroporto, pegava o avião, chegava em Recife 5h40, pegava a mala, pegava outro táxi, ia para a igreja. 6h30 da manhã eu estava na igreja, para fazer o culto das 9, depois descansar um pouquinho, fazer o culto das 18 horas, das 18h30. Aí só tinha voo para voltar 2 horas da manhã. Eu ia para o aeroporto, às vezes um irmão me dava carona, eu chegava no aeroporto 10 horas, tinha que esperar até 2 da manhã, e sempre esse voo atrasava, era um voo que vinha de Porto Alegre, toda vez esse voo atrasava. Eu chegava em casa 3h30, 4 horas, uma luta intensa. Aí eu pergunto, por que é que eu me submeti a uma situação como essa, que eu sei que foi Deus que permitiu? Deus permitiu que essa situação ocorresse e que houvesse essa exigência a mim. Por que eu me submeti a isso? Se eu já estava no pendura, se eu já estava cansado, se eu já estava fadigado, se o médico já estava dizendo, ou você para e descansa, ou vai ter uma estafa, e vai ficar 3 meses de cama, como uma vez eu fiquei. Por que eu me submeti a isso aqui? Sabe por quê, irmãos? Porque eu reconheço a soberania de Deus. Eu reconheço, Deus é soberano. Se isso aqui aconteceu e está sendo necessário que eu faça isso, é porque Deus está permitindo, é porque Deus está cobrando isso de mim, e eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Agora hoje, a pessoa não vem ao culto de terça à noite, ou não vem ao culto de quinta. Olha, eu ouço cada desculpa esfarrapada que as pessoas dão para justificar a desobediência a Deus, que eu fico abismado. Literalmente abismado. Cada desculpa esfarrapada. Por que você não teve terça-feira aqui? Ah, pastor, porque terça-feira eu tenho curso de teclado.
Pastor, terça-feira eu faço informática. Ah, é? Faz segunda. Faz quarta. Faz sexta. Todos esses dias tem. Aí tu escolhe justamente o dia do culto para fazer. Quer dizer que isso é mais importante do que o teu compromisso com Deus. Não, pastor, eu não vou porque o irmão que me dá carona não está indo mais às terças-feiras, que ele está trabalhando na fábrica. E você nasceu encangado com o irmão? Que só vai se o irmão for? Como é que chama aqueles gêmeos siameses, né? Que nasce colado, né? Os dois juntos. É assim, é? E você só anda se for de carro, é? Não sabe andar de ônibus. Não sabe andar de Topic. Como é que é possível, irmão? Ora, pense bem. Se tudo é permitido por Deus, se a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e a pessoa não obedece, como é que uma pessoa dessa pode dizer que crê na soberania de Deus? Responda. Puxa vida. Deus inspirou para colocar culto terça-noite e quinta-noite. Caramba. Terça-feira eu faço isso, isso e isso. Sim, e Deus não sabe que você faz isso, isso e isso. E por que Deus colocou nesse dia? Tudo não coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Então trate de obedecer. Aí não obedece e diz, não, eu creio na soberania de Deus. Crê nada. Não crê. Eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Crê mesmo, é? Tem certeza que você crê nisso? Por isso que eu disse no início da mensagem, que quem teme a Deus obedece a palavra de Deus. Ele não dá desculpa, ele obedece. E obedece independente das circunstâncias. Abraão obedeceu a Deus quando Deus mandou ele sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que ele nem sabia onde ficava. Eu queria saber se nós estivéssemos no lugar de Abraão, se nós obedeceríamos a Deus. Sai da tua terra, sai do teu emprego, sai da tua convivência familiar e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o cara não pensou duas vezes e saiu mesmo. Quando Deus pediu a esse homem para ele sacrificar o seu único filho, o filho da sua velhice, o filho que foi um milagre de Deus na vida dele, o filho que ele amava de paixão, e Deus disse, eu não quero mais, Abraão, os teus sacrifícios de animais. Eu não quero mais que você ofereça boi, carneiro, ovelha. Eu agora quero o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu muito amas. Vai-te e oferece-o a mim na terra de Moriá, sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Teve que viajar 3 dias. Já podia criar um caso logo de saída. Espera lá, senhor, além de pedir o filho, o senhor ainda manda eu viajar 3 dias de jumento? Não tem tantos montes aqui? Por que tem que ser em Moriá? Qual é a diferença? Não é assim que muita gente faz? Por que eu tenho que ir lá para Cristo é Vida? Não é tudo igreja? Não, aqui é diferente. Aqui é o Monte de Moriá que Deus determinou que a palavra dele fosse pregada. Com verdade. Abraão foi. Partiu logo de manhã, de madrugada. Quem obedece não fica pensando se obedece ou se não obedece. Não fica pensando nas suas conveniências. Ele vai e obedece. E você sabe o resto da história, né? Se Deus não intervém, ele ia matar o próprio filho. Deus fez isso para mostrar que quem teme a Deus vai aos extremos da obediência. Se fosse necessário matar o filho, teria matado. Já ia dar uma apunhalada. Quando a voz de Deus ecoou e disse, Abraão, Abraão, não toque no rapaz, porque agora sei que tu temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Aleluia. Obediência a Deus.
Você pensa que Deus vai dizer: Francisco, agora sei que temes a Deus, porquanto andas com a Bíblia debaixo do braço. João, agora sei que tu temes a Deus, porque tu jejuas 2 vezes por semana. Porque tu usa chavões religiosos. Pai do Senhor, irmão, abençoados, predestinados em amor. Você pensa que é assim, é? Não. O temor a Deus é provado através da nossa obediência. Sadraque, Mesaque e Abidnego obedeceram o mandamento de não adorar a outros deuses, mesmo sabendo que a obediência ao mandamento de Deus podia custar a própria vida. Nabucodonosor construiu um ídolo, uma imagem gigantesca. Disse: quem não adorar essa imagem vai morrer queimado, vai virar churrasquinho. Rapidamente, segura aí. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 14. Todo mundo se prostrou. Todos os judeus que estavam cativos na Babilônia se prostraram. Já estava em desobediência mesmo. Uma a mais, uma a menos, não fazia diferença. O cara, quando está no erro, meu irmão, um pecado a mais, um pecado a menos, para eles é a mesma coisa. Todo mundo se prostrou. Aí no meio daquela multidão, 3 sujeitos ficam de pé. Imagine a cena. Imagine aí. 2, 3 milhões de pessoas em pé. Toca a trombeta, a orquestra. Agora todo mundo reverencia a imagem. Todo mundo se prostra, todo mundo prostrado no chão, cabeça no chão, bumbum para cima, adorando a imagem. Os 3. Aí logo apareceram os puxa-saco do rei e falou: olha, tem 3 indivíduos aí dos hebreus que não obedecem a tua ordem, rapaz. Os caras ficaram de pé, desafiando o rei. É mesmo? É. Ele disse que não vão se prostrar não, que eles obedecem o Deus dele, que o Deus dele é o único que é verdadeiro, que eles não vão desobedecer o mandamento de Deus. Chama os caras. Olha aqui, capítulo 3, versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Imagina diante do rei, o rei fazendo essa pergunta na bucha para você. É verdade, rapaz, que você não adora os meus deuses, nem se prostra diante da imagem que eu construí? Agora eu vou dar uma chance a vocês. Vocês estão dispostos? Eu vou mandar de novo a orquestra tocar. Quando você ouvir a orquestra tocar, vocês se prostrarem e adorarem a imagem que eu fiz? Porque se vocês não adorarem, no mesmo instante, eu vou mandar jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E o rei ainda fez uma pergunta: e quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Me responda. Eu sou o rei. Eu tenho o poder de vida e de morte. Eu mando matar e mata mesmo. Acabou a história. Eu digo: não mata, ninguém mata. Na hora que eu der a ordem para jogar vocês na fornalha, vocês estão fritos. Qual é o Deus que vai impedir isso? Eu que sou Deus aqui nessa história. Olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego no versículo 16. Ó Nabucodonosor, quanto a isto aí, não necessitamos nem te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Você é um Zé Mané, você está nas mãos dele, ele está no controle de tudo, ele é soberano. Agora, se Deus não quiser livrar, se for da vontade de Deus, que a gente morra queimado para a glória, para a honra e glória do nome de Jesus, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Aleluia! Não tem acordo.
Se Deus quiser livrar, amém. Se Deus não quiser livrar, fique sabendo que vamos continuar obedecendo a Deus. Irmãos, como eu anseio por uma igreja formada por pessoas que têm a mesma fé, o mesmo temor de Abraão, o mesmo temor de Sadraque, Mesaque, Abidnego, a mesma obediência desses homens aqui, ó. Como eu anseio por isso. Era a vida deles que estava em risco. Ou obedece ou morre. Será que a gente hoje, se tivesse uma situação aqui de morte, ou faz isso ou morre, quantos ficariam, hein? Quantos iam dizer, não, eu morro, mas eu obedeço. Pode tirar a minha vida, mas eu não arrego. Acabou a história. Ponto final. Aqui, ó. E para a gente terminar, eu disse que quem teme a Deus, adora a Deus e serve a Deus, né? Vamos lá em 1 de Crônicas. 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 1 em diante. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, a todo o povo, olha o que o rei falou: Salomão, o meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande. Porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Estava falando do templo. O templo não é para homens, é para Deus. Então é grandioso o que Deus pediu para a gente fazer. Deus quer tudo do bom e do melhor, né? Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedra de engaste, pedras de várias cores, de mosaico, e toda sorte de pedra preciosa e mármore, e tudo de abundância. Pastor, mas aí é mole, ele era o rei, era só assinar um decreto, o dinheiro não era dele, estava dando dinheiro dos impostos que o povo pagava, aí até eu, se eu fosse o rei, eu assinava também, ó. Não sai do meu bolso. Como os políticos fazem, né? Não sai do bolso deles. Só que Salomão não era assim, não. Isso aqui ele fez como rei. Ele podia fazer. O que ele podia doar como rei, ele doou. Agora, leia o versículo 3. Ele diz, e ainda, ou seja, além do que eu fiz como rei, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Toda a fortuna que esse homem tinha, tudo que ele tinha juntado ao longo dos anos, ele disse, olha, a obra é tão grandiosa, além do que eu já dei como rei, porque eu amo a casa do meu Deus, tudo que eu tenho particular é meu, eu dou para a casa do meu Deus. Aleluia. Aí vem aqui a relação do que ele doou. Versículo 5. Ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Quem está disposto hoje a dar o melhor para o Senhor? Perguntou o povo. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Davi não disse, quem está disposto a fazer o que eu fiz e receber de Deus uma mina de ouro? Se você tem lá uma joia, traga, Deus vai te dar uma loja, uma joalheria. Não é assim que esses picareta da teologia da prosperidade fazem? Quem quer trazer? Se você der, Deus vai te dar, ó. Não. Quem quer trazer liberalmente, quem quer dar o melhor sem visar receber nada em troca? Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e de 100, até os intendentes sobre a empresa do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita.
Você já pensou se eu chegasse hoje e dissesse assim, irmãos, é o seguinte, fizemos a obra do banheiro dos homens, não fizemos do banheiro das mulheres, não fizemos dos homens, vamos gastar aí mais uns 5 mil reais, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse troço. Quem tem uma aliança de ouro, um cordão, uma joia de valor, traga domingo. Será que todos vocês viriam domingo para o culto? Ou será que alguns iam dizer, ih, já virou seita? Está igualzinho às seitas. Olha lá, pedindo ouro. Está vendo que isso não está direito? Você está vendo que não pode? Está aqui, ó. Versículo 9. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Irmãos, o rei Davi, com essa atitude aqui, provou o quanto ele adorava a Deus e de como ele estava disposto a servir a Deus de todo o seu coração. É assim que se prova. O povo, vendo o exemplo do rei, se animou, se sentiu motivado e começaram a fazer o mesmo. Isto aqui é reconhecer a soberania de Deus. Diga graças a Deus. Leia o versículo 10 em diante. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, aleluia. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. O versículo 14 me emociona. Isso é o rei falando. Porque quem sou eu? Quem sou eu? O rei. Hoje o cara não é nada e diz, está pensando o quê? Está pensando o quê? Você sabe quem você está falando? O rei. Quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Davi diz, tudo é teu, nada é nosso. O que a gente está dando, Senhor, é teu, pertence ao Senhor. Tudo veio das tuas mãos. Nós não somos donos de nada. Olha para mim aqui. Levanta a cabeça aí e olha para cá. Em nome de Jesus, para você responder a pergunta. Você tem consciência de que tudo que você tem é de Deus? Tem consciência disso? Você que tem um carro, um comércio, uma empresa, você que tem uma casa, você que tem uma joia, o teu emprego, você tem consciência que tudo é de Deus, que tudo vem de Deus? Tem mesmo? Sim ou não, irmãos? Porque eu fico perguntando, por que às vezes as pessoas são tão mesquinhas, tão avarentas, e pensam que tudo pertence a elas, e dão as sobras para Deus? Não, eu já ajudei o mês passado com 200 reais, vou ter que ajudar de novo, assim o meu dinheiro não aguenta. O meu dinheiro? O teu dinheiro? Que teu? Você é dono do ouro, da prata? Tudo pertence a Deus. Agora, veja como os exemplos são importantes. Em 1 de Reis, capítulo 8,
Encontraram? Versículo 54 em diante. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 54 em diante. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. As promessas de Deus jamais falham, jamais deixarão de se cumprir na nossa vida. Versículo 57, o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais, não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração, para andarmos em todos os seus caminhos, e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e o seu juízo, que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia eu exigi, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardar dos seus mandamentos, como hoje o fazeis. Por isso que Deus estava sendo com eles, estavam guardando os mandamentos, obedecendo o que Deus mandava. Versículo 62. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor 22 mil bois. Um rebanho. Você sabe quanto é que custa 22 mil bois? 120 mil ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caber os holocaustos, as ofertas de manjares e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Por que ele fez isso, hein? Se mirou em quem? Quem que foi exemplo para ele? Davi. Davi era o que dele? Pai. Olha, tem 3 coisas que todos os pais deveriam se preocupar e dar para os filhos. Todos, sem exceção. 3 coisas. Primeira, exemplo. Segunda, exemplo. Terceira, exemplo. Exemplo, exemplo, exemplo. É isso que você deve se preocupar em dar para os teus filhos. Dê exemplos. Dê exemplos. Por isso eu digo para você, meus irmãos, nós não estamos aqui reunidos numa noite como esta para passar tempo, para acalmar a nossa consciência. Não. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Nós estamos aqui para aprendermos como servir a Deus, como respeitar a Deus, como obedecer a Deus, como reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. É para isso que nós estamos aqui. O temor a Deus só pode se manifestar através das nossas atitudes corretas. E se você é uma pessoa que teme a Deus, olha, você será uma pessoa feliz, você será uma pessoa bem-sucedida, você terá uma vida de paz, você terá um casamento abençoado, os teus filhos vão te amar, os teus filhos vão te dar prazer, você terá uma família gloriosa. Se você tem temor a Deus. Se você tem temor a Deus. Por isso que o salmista disse: bem-aventurado, quer dizer, feliz, bem-sucedido, vitorioso, o homem que faz jejum, que faz correntes na casa da bênção, na Deus é amor,
na mundial do poder do diabo, não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. Não. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E o homem que teme ao Senhor, o que é que ele faz? Se compraz nos seus mandamentos. Sente prazer nos mandamentos de Deus. Eu tenho prazer em amar a minha mulher como Jesus amou a igreja. Eu tenho prazer em ser obediente aos meus pais. Papai já faleceu, mas todas as vezes que meu pai veio falar comigo, eu parei para ouvir. Todas as vezes. E ele era incrédulo, hein? E quantos conselhos importantes ele passou para mim. Mesmo sendo incrédulo. Eu nunca me achei o sabe-tudo. Eu parava, ouvia. Eu dizia, esse homem já viveu muito mais do que eu. Ele sabe do que ele está falando. Ele tem experiência. Ele já passou por coisas que eu não passei ainda. E ele está falando para que eu não venha passar. Eu sempre tive prazer em estar presente em todos os cultos. Nada me dá maior prazer do que obedecer os mandamentos de Deus. Não estou dizendo que eu sou perfeito. Longe de mim tal coisa. Jamais eu teria essa pretensão, porque não sou. Mas, irmãos, a nossa obediência a Deus tem que ser 99%. E 1% de desobediência. A tua obediência é num grau tão alto que quando acontece uma desobediência, quase ninguém percebe. Quase ninguém percebe. Normalmente é o contrário. As desobediências são tamanhas que é difícil você ver a obediência. Porque a desobediência salta aos olhos. A desobediência salta às vistas. Amém? Quer ser bem-aventurado? Quer ser feliz? Quer ser bem-sucedido? Quer ter um casamento abençoado? Quer ter filhos que te amam e te dão prazer? Não filhos que sejam inimigos teus, que não te amem, que te odeiem. Sinta prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Essa é a fórmula. Não tem outra. Se você fizer isso, você será bem-aventurado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Oh, aleluia. Vamos ficar de pé.